Meus amigos, eu quero felicitar ou dar os parabéns a você que está me ouvindo, você que está me vendo, dar parabéns para aqueles que estão ligados a nós, somente os mais longínquos, por exemplo, o Roberto lá na Paraíba, em Campina Grande, a minha igreja ali em Santo Antônio de Pádua, pastor Fábio, meu prezado colega que ali está, que é um homem extraordinário com a sua família, e também minha família ali naquele lugar. Mas nesta noite eu quero falar para vocês uma coisa extraordinária. Falar sobre o poder da fé. E esse ponto, o apóstolo Paulo, que é o Saulo de Tarso, ele escreve, no livro segundo escreveu Paulo a Lucas, médico amado, no capítulo 7. Hoje eu vou fazer uma experiência assim interessante, né? Eu costumo, toda vez que eu vou mexer nessas coisas, não dá muito certo para mim não. Mas eu vou, mais uma vez, fazer um teste aqui em termos do celular, desse aparelho. Que é muito bom, é a Bíblia lá, verdadeiramente. Mas principalmente agora, como está aí 5G, parece, né? Já está o 5G no Brasil, em termos do estado do Rio de Janeiro, mas acontece que o meu não está com 5G não, deve estar com 3G por aí, não tem 5 não. Mas eu vou experimentar aqui um fato interessante, no livro segundo escreveu São Lucas, no capítulo, vamos mostrar aqui vocês o capítulo 7 de São Lucas. No capítulo 7 de São Lucas, há um fato aqui muito maravilhoso, que eu queria que você lesse a sua Bíblia verdadeiramente, para poder você examinar o que eu vou falar agora. As coisas que eu vou falar, é preciso que você examine mesmo, com muita clareza. Ele diz assim: e depois de acabar todos os seus discursos, então Jesus entrou em Cafarnaum. E um certo servo, ali, eu vou deixar agora aqui e vou continuar. Um certo servo ali, daquele centurião, aquele centurião que era um servo, ele se dizia servo de Jesus Cristo, era um centurião. Centurião, para dizer a você quem é centurião, naquela época era um homem que tinha 100 soldados à disposição dele. E para ter uns 100 soldados à disposição, dizendo ele que manda, e que manda ir, que manda voltar, que manda fazer, que deve se fazer, é uma autoridade muito grande ter que mandar em 100 soldados. E aquele centurião, ele tinha uma amizade muito grande por uma pessoa que estava doente na casa dele. E ele não sabia o que fazer para poder curar aquela pessoa. E a Bíblia diz, lá no livro de Lucas, que aquele centurião, ele ouviu dizer que Jesus estava naquela região, então ele mandou que uma das pessoas que era ligado a ele fosse lá a Jesus e pedisse a Jesus que encarecidamente Jesus fosse na casa dele para poder curar um servo dele que estava doente. Então, aquelas pessoas que ele determinou que fosse falar com Jesus, encontraram com Jesus na estrada em Cafarnaum, que é o encontramento de mares. Ali aconteceu várias coisas em Cafarnaum. Então, uma das coisas que aconteceu, que eu estou contando agora. O que aconteceu? As pessoas chegaram perto de Jesus e falaram: ó, Senhor Jesus, o meu chefe, meu patrão, tem uma pessoa que ele protege, que é um criado dele, esse criado está mal, ele está muito doente, e ele mandou pedir ao Senhor que para o Senhor, por favor, ir lá na casa dele para poder curar o servo dele. E nós vamos falar para o senhor, por favor, vá na casa dele, porque esse centurião, ele é uma pessoa boa, porque, para o senhor ter uma ideia, nós temos o nosso lugar, a nossa congregação, o nosso povo, foi ele que construiu o prédio onde nós reunimos. Então ele é uma pessoa boa, ele merece, o senhor vai lá. Jesus, como sempre tem compaixão do povo, Jesus resolveu ir com aquelas pessoas na casa daquele centurião.
Quando estava meia estrada, o centurião resolveu que não deveria incomodar a Jesus e mandou que outras pessoas fossem a Jesus, encontrassem com Jesus e falassem assim: Senhor, não se incomode muito em ir na casa de fulano. Ele mandou dizer ao Senhor que se o Senhor quiser, o Senhor não precisa vir na casa dele. Ele não veio diante do Senhor, ele achou indigno ele chegar na presença do Senhor. Então mandou a gente, que é da sinagoga. Então, nós somos pessoas que vivemos diante da sua personalidade, de um Deus que é o Senhor. Então, mandou dizer ao Senhor que, na verdade, o Senhor não precisa ir lá, porque ele não é digno que o Senhor entre na casa dele. E, na verdade, ele falou: é só o Senhor falar uma palavra. Se o Senhor falar uma só palavra, o criado dele vai sarar. Neste intervalo de conversa, Jesus, na verdade, foi profundamente no coração daquelas pessoas, principalmente daquele centurião. E chegou à conclusão que aquele centurião tinha uma fé muito grande. Sabe por quê? Porque ele falou assim: olha, Senhor, se o Senhor não precisa vir na minha casa, eu vou explicar ao Senhor por quê. Eu tenho meus soldados, meus criados. Eu mando eles fazer isso, eles fazem. Eu mando fazer aquilo, eles fazem. Mando deixar de fazer, eles deixam de fazer. Então, se eu mando ele fazer essas coisas, ele faz, o Senhor também tem poder. O Senhor daqui, é só o Senhor querer que meu criado sarará. Jesus olhou para aquele grupo, para aquele homem, para aquelas pessoas, e falou que ele nem em Jerusalém ele viu uma fé tamanha. O título de hoje é o poder da fé. Jesus falou que nem em Jerusalém ele viu fé tamanha. Aquelas pessoas voltaram e foram para poder falar com o centurião o que o Senhor Jesus tinha falado. Quando eles chegaram lá para poder conversar com o centurião, para falar o que Jesus tinha falado, eles chegaram à conclusão que naquela hora que Jesus falou aquilo, o criado lá na casa do centurião foi curado. Ontem eu recebi uma mensagem através do celular que um jovem que é minha ovelha lá na cidade de Magé mandou este vídeo. E no vídeo uma pessoa está dizendo de uma técnica que estão usando agora, que vão gastando milhões para poder botar um satélite no alto e através daquele satélite enganar as pessoas, fazendo imagem para a Terra, etc. Então eu falei para aquele moço, o que eu vou falar agora para você. Falei para aquele moço o seguinte, que não adiantava de maneira nenhuma aquele moço ele pensar naquelas coisas, porque Jesus ensinou lá no livro de Lucas mesmo, Jesus ensinou o seguinte, que essas coisas iriam acontecer. Jesus ensinou isso. Então, por quê? Não se preocupa não, porque essas coisas irão acontecer. E que o dono do mundo todo é Jesus Cristo, que é Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Então, o Senhor é dono de tudo. Ele sabe de tudo. E falei para aquele moço, como estou repetindo muitas vezes, que ninguém pode entrar na mente humana. A Bíblia nos garante isso. Há uma caixinha de segredo na sua cabeça, meu amigo. O diabo não entra na sua cabeça. Humano nenhum não entra na sua cabeça. Quem entra na sua cabeça é o Espírito Santo que lhe conhece, é o Deus que lhe fez. É uma máquina, você é uma máquina. Foi Deus quem fez você. E Ele não permite que nada possa entrar na sua mente. Isto é mentira. Não acredita que isso é mentira. Na sua cabeça só tem duas coisas, duas pessoas que pensam. Você e o próprio Deus que fez você. Agora, o inimigo é um anjo caído, ele veio do céu, tudo bem, ele sabe tudo sobre o céu. Mas sobre você ele não sabe nada. Porque se ele soubesse sobre você, ele não tentava Jesus no deserto, pensando que
que Jesus era uma pessoa, ele achava que Jesus era o Filho de Deus. Se ele soubesse que Jesus era Deus, ele não ia fazer uma coisa dessa, porque ele foi expulso do céu, Deus cruzou os braços, não fez nada. Quem expulsou ele do céu, o diabo, Satanás, foi os anjos. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor ficam em redor daqueles que o temem e o guardam e o livre de todos os males. Então, na sua cabeça, eu falei para aqueles jovens, estou falando para você, o Satanás não entra. Deus não permite isso. Pode botar satélite, pode fazer o que ele quiser, pode fazer enganação, ele pode fazer tudo. Você pode ser um tolo. Mas Deus que fez você é um Deus, não é um tolo não. E você tem duas posições. Ou você é criatura de Deus, que foi criada por Ele, vive por Ele, sob o poder dele, ou então você torna-se filho de Deus. Tem duas coisas que você é. Nem todos são filhos de Deus. Criatura porque foi criado por Deus. E torna-se Deus através da adoção de Jesus Cristo. Lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 11, 12 e 13, diz lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No início assim, lá no capítulo 1. Lá no verso 11, 12 e 13 diz assim. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que criam o seu nome, aos quais não nasceram da vontade do varão, nem da carne, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Com esta razão, da palavra, o poder da fé. Aquele centurião mostrou ao Senhor Jesus que Jesus era mais do que aquele centurião. Que Jesus poderia determinar que as coisas aconteceriam. E você se entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. E pedir diretamente a Jesus, que é Deus. Sobre qualquer coisa que você quiser, Ele vai te atender. Não precisa você abrir a boca. É só você pensar que Ele está ligado com você. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Que Deus abençoe. Você possa, nesta oportunidade, entender que sobre todas as coisas está Deus. E que você, estando ligado a Deus, você pode vencer todas e qualquer coisas que venha sobre você, sobre esse mundo. Que Deus abençoe. Está terminado.